Bom, sem sombra de dúvida, esse é o maior clichê de todas as histórias, de todos os filmes. Está presente em tudo, em tudo. E depois que você vê esse vídeo aqui, você não vai conseguir mais ouvir ou assistir nenhuma história sem perceber que esse clichê está acontecendo. Então já curte esse vídeo e se inscreve e se prepara para abrir a sua mente de uma forma muito da hora. Porque esse clichê não é necessariamente uma coisa ruim. Na verdade, esse clichê faz com que a história fique ainda mais gostosa de se assistir e de se acompanhar. Isto é só um monte de mexilhões. E é isso que a gente gosta, né? Bom, meu nome é Kevin e esse é o Cenário, o seu canal sobre coisas legais de se assistir e gostosas de se acompanhar. Bom, e esse clichê é a primeira etapa da jornada do herói. Se você não sabe o que é a jornada do herói, bom, basicamente tem um vídeo aqui falando sobre, em algum lugar aqui vai aparecer o card, falando sobre o que é a jornada do herói e falando sobre todas as etapas da jornada do herói. Então se você quiser saber, manjar, entender um pouco mais sobre isso, assiste esse vídeo porque ele tá muito completo e muito bem feito. Mas basicamente a jornada do herói é uma série de etapas que todo protagonista acaba passando em uma história e essa jornada faz com que a história dele se torne uma história interessante. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a primeira etapa, que é o mundo comum. Sim, esse é o nome dessa etapa e esse é o nome desse clichê, que é um mundo comum. Todo filme, toda santa história que a gente assiste sempre começa nos apresentando um personagem em um mundo pacato, um cenário, uma situação, uma vida comum, básica, clichê, pacata, sem graça, chata, monótona. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Ou simplesmente comum, genérica. Começou contando a história de alguém em um mundo comum, não é verdade? Essa eu quero saber. Comenta aí qual foi o último filme que você assistiu e de quebra fala se realmente esse clichê aconteceu nesse filme. Mas eu vou te dar um exemplo. Sabe aquele filme do Harry Potter? Sim, o primeiro filme mesmo. Bom, você se lembra que nesse primeiro filme do Harry Potter, ele começa com uma vida bem pacata, morando com os tios dele, até sendo maltratado lá, mas uma vida totalmente sem graça. Ele não tem um quarto legal, não tem presentes de Natal, ele tem uma vida totalmente comum, totalmente monótona. Então, é isso acontece em todas as histórias. Acontece com o Homem-Aranha indo pra escola, tendo uma vida totalmente comum e monótona. E não é só com heróis, o nome é Jornada de Herói, mas isso funciona para todos os protagonistas de qualquer história. Isso acontece em filmes de ação, filmes de romance, filmes de drama. Mas agora a pergunta que fica é por que mesmo tendo esse clichê em todas as histórias, a história continua sendo bem interessante, sem aquela sensação de mais do mesmo? Bom, é porque essa é uma característica que nos envolve, porque é no mundo comum onde o roteiro e a história nos apresenta o protagonista e nos identifica com ele, que a gente passa a conhecer um pouquinho mais da vida desse protagonista, seus pontos fortes, seus pontos fracos, os seus relacionamentos, o seu grau parentesco, né, a sua família, os seus amigos, seja do trabalho ou da escola. Basicamente mostra que esse protagonista é gente como a gente. O filme ou a história faz a gente se sentir, poxa, essa pessoa poderia ser eu. E em alguns casos a gente até tem a sensação de que aquele personagem está nos representando. É nessa etapa que isso acontece. E isso vai servir de base para toda a história, para toda a jornada desse personagem, para tudo que ele vai enfrentar, tudo que ele vai conquistar. A gente vai estar bem apegado a esse personagem. E se a gente não conseguir se apegar a um personagem principal, a gente não se apega na história e a história não nos envolve e a gente não acompanha até o final. Por exemplo, eu comecei esse vídeo falando sobre clichê, como é clichê isso e como que isso pode não ser uma coisa ruim. Talvez você tenha se identificado com essa sensação de identificar clichês nas histórias e isso fez você acompanhar esse vídeo até esse momento. De qualquer forma, a sua mente expandiu de uma tal forma que você vai assistir qualquer filme e você vai identificar esse grande clichê bem disfarçado que só quem assistiu esse vídeo vai conseguir identificar nos filmes. Fala isso, não é muito legal isso? Eu acho que esse vídeo merece ter um like seu e a sua inscrição para que você possa conhecer os próximos clichês que eu vou estar falando aqui nesse canal, que acontecem em todos os filmes e isso não vai tirar a graça da história, você vai continuar assistindo. A única diferença é que você vai saborear melhor, você vai contemplar de uma forma bem mais prazerosa quando você assistir um bom filme que sabe fazer isso de uma forma muito excelente. Mas eu preciso ser honesto com você, quando o filme falhar miseravelmente e não souber fazer isso de uma forma bem feita,
você vai perceber de primeira e vai sentir com mais sensibilidade isso. De qualquer forma, eu te agradeço por você ter assistido o vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever, porque isso me ajuda muito. E desde já eu te agradeço do fundo do meu coração. Até o próximo vídeo, hein?